Olá, candidato. Tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Rogério e hoje nós vamos iniciar o módulo de interpretação de textos. Vamos começar aí pela primeira parte nessa jornada maravilhosa que a Fundação Carlos Chagas traz aí justamente para complicar um pouquinho a sua vida. Complicar por quê? Quando você interpreta um texto, obviamente, você tem que se libertar das suas opiniões e focar principalmente na opinião do autor. Ou nas opiniões do autor, ou mais ainda, nas opiniões dos autores, porque às vezes um texto ele é produzido, ele foi escrito justamente por mais de uma pessoa. Tudo bem? Nós temos aqui atrás esta capa que ilustra a interpretação de texto, certo? Ilustra as ideias que a interpretação de texto pode trazer para você, e essas inúmeras letras são as compreensões que você vai ter que extrair da sua prova, ok? Um detalhe muito importante que você não pode se esquecer. Quando você vai interpretar o texto, você tem vários artifícios para você não errar na prova. Um deles, digamos assim, é você ler o texto por inteiro e depois voltar aos poucos no texto. Antes de mais nada, uma coisa que eu não aconselho você de maneira nenhuma: você ler o texto por inteiro, bem rápido, e já ir para as questões. Isso eu já não aconselho. Então aqui eu vou te passar as etapas, como analisar. Temos aqui modelos de interpretação para você se ambientalizar com o mundo interpretativo, que muitas vezes exclui o candidato da prova. Vamos lá? Então, aqui nós temos o seguinte: a diferença básica entre texto, contexto, intertexto, e aí sim nós caímos na interpretação de texto. Então, o que você tem que ter em mente antes de você chegar neste último item aqui, que é o foco de nossa aula? Você tem que entender o seguinte: que texto é um conjunto de ideias organizadas, e estas ideias organizadas, elas têm que fazer uma relação entre si. Tudo bem? Então, assim, quando você organiza as ideias e faz uma relação destas ideias, aí sim você vai começar a tecer. Olha o que eu falei, tecer. Porque a palavra texto, ela vem do verbo tecer. Então, frases que vão sendo construídas e relacionadas, e aí você vai fazer o quê? Você vai produzir uma interação comunicativa. Essa interação comunicativa é justamente o quê? A ideia do texto conversar com você, leitor. Esta é a interação. E esta interação, ela é feita justamente pelas ideias organizadas, pela relação destas ideias e você lendo justamente o texto. Ok? Vamos lá. No momento em que você está fazendo esta interação, você tem que ter a capacidade de codificar e decodificar. A ideia de codificar é uma ideia justamente que você tem na leitura atenta ao texto. Você vai ler o texto, você vai se atentar às palavras. Este é o momento de codificação. É como se você estivesse lendo um código, daí o nome codificar. A partir do momento que você quer traduzir este código, que você quer ampliar o significado desse código, o que você vai fazer? Você começa a decodificar. Então, se você começa a decodificar, é aí que você vai começar a atrapalhar as orações, as frases de todo o texto. Tudo bem? Então, inicialmente, vocês entenderam o que é texto? Tudo bem? Vamos lá. O contexto. O texto é constituído por
diversas frases. Ok, isso nós vimos aqui em cima. Em cada uma delas, há uma certa informação que a faz ligar-se com a anterior e com a posterior. Esta informação que faz ligar-se, eu estou me referindo a esta informação relacionada, tá? Então, uma informação inicial vem com a informação posterior e a próxima, a seguinte, também ela se relaciona com as anteriores, ok? Criando condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. Olha o importante aqui, ó. Conteúdo a ser transmitido. Bom, quando você tem o conteúdo a ser transmitido, entra o que eu falei para você no início desta aula. O que importa é a opinião do autor e não a sua, certo? A essa interligação dá-se o nome de contexto. Então, você tem dentro de um texto, você tem aqui o contexto, que são os elementos interligados. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que se uma frase for retirada de seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um significado diferente daquele inicial. Vou dar um exemplo para você de como que um título de um texto, ele originalmente escrito de uma maneira, mudando um pouquinho, ele cria um outro contexto. Tudo bem? Então você sabe, no contexto lá da região do Egito, existe a esfinge e a famosa frase, decifra-me ou te devoro. Em 2002 foi feito elaborado um texto para a Folha de São Paulo, em virtude da morte dos pais da Suzanne von Richthofen, e que o texto trazia como título, decifra-me ou te mato. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Eu estou falando só do título, eu não entrei no texto. O título já está trazendo para você um mini texto, porque é o título, e ele já te traz um contexto. Decifra-me ou te mato por quê? É o que se baseou no assassinato da Suzanne von Richthofen. Então, se você não me decifrar, se você não me entender, se você não fizer tudo o que eu quero em relação a ela e os pais, então eu vou matar. Que foi o que aconteceu. Então, vocês entenderam o que é um contexto? No título de um texto, eu posso ter o contexto. Tudo bem? Vamos continuar. Nós temos aqui também o intertexto. Então, os textos, eles podem apresentar referências diretas ou indiretas. Isso que eu acabei de falar para você, do decifra-me ou te devoro da esfinge, e do decifra-me ou te mato, além de ser um contexto, porque estava na condição de um assassinato ocorrido em outubro de 2002, também nós temos um intertexto. Eu estou fazendo uma referência à esfinge, lá na época do Egito. Ok? Vamos lá. E essas referências diretas ou indiretas a outros autores através de citações. Essas citações, elas podem aparecer entre aspas, podem citar os outros autores, enfim. Certo? Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. Então, olha o que eu mostrei aqui para você. Nós temos o texto, o que é o texto, mostrei para vocês aqui o que é o contexto e falei agora do intertexto. Você tendo em foco aí o que é o texto, o que é o contexto, o que é o intertexto, o que acontece? Você está pronto para interpretar o texto. Então, na verdade, assim... Paulo, você falou que eu não posso dar a minha opinião. De fato, você não pode. Mas você tem que saber, pelo menos, do assunto. Então você vai ler um assunto sobre a pena de morte, ou o que tem sido muito discutido, reduz ou não reduz a maioridade penal no Brasil? Na verdade, você já tem que ter uma noção do que seja isso. Você não vai ler um texto sobre maioridade penal e você, na sua cabeça, nossa, eu não sei o que é maioridade penal. Não, você tem que saber. A diferença é, embora eu saiba,
Eu vou separar o que é a minha opinião, o que é o meu achismo, com a opinião do autor. Ok? Então vamos lá. Quando você vem para a interpretação de texto, propriamente dita, você tem que identificar a sua ideia principal. Olha, a ideia principal, você não corra com o texto. Nem sempre a ideia principal ela já aparece logo de cara no primeiro parágrafo. Uma dica para você, candidato. Nem sempre a ideia principal está no título. Isso é uma jogada de um texto. Então, por exemplo, eu trago para vocês esse mesmo título, Decifra-me ou Te Mato. Sem você ler o texto, você pode me falar do que se trata? Você não pode me falar do que se trata. Você pode até achar que possa ser uma situação de homicídio, uma briga em família, entre vizinhos, mas o título Decifra-me ou Te Mato, ele sozinho, ele não vai te reportar ao caso da Suzane von Richthofen. Entendeu? Então, na verdade, assim, tome cuidado com a identificação da ideia principal. Depois de lido o texto, depois de analisado tudo, obviamente, aí sim você olha para o título e fala assim, agora eu estou entendendo por que foi dado tal título, ok? A partir daí, localizam-se as ideias secundárias ou fundamentações, as argumentações ou explicações que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Então, todo texto ele é composto por ideias secundárias. Ideias secundárias estas que vão trazer muita importância à sua leitura. Então é como nós dissemos aqui anteriormente. Eu não posso retirar uma frase do seu contexto original. Porque se eu retirar uma frase do seu contexto original, o que vai acontecer? Perdem-se várias informações. Tá? Então, aqui eu dei para vocês um panorama da diferença entre texto, contexto, intertexto e interpretação de texto. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bom, você vai começar a interpretar. Então, você se depara com uma questão. O que você vai fazer com esta questão? Então, aqui nós temos o que você pode fazer para você não errar. Então, o candidato, quando ele vai fazer essa prova, aqui eu escrevi, ele é convidado. Na verdade, ele não é convidado, né? Você não é convidado, você é convocado, você quer passar na prova. Você tem que aceitar esse convite, obrigatoriamente, tá? Então, você vai trabalhar uma identificação, você vai trabalhar uma comparação, um comentário, um resumo e uma paráfrase. Eu não vou dizer a vocês que sempre, em todos os textos, você vai trabalhar este conteúdo sempre. Os 5 itens. Eu vou ter que identificar, comparar, comentar, resumir, parafrasear em todos os textos que eu tiver que ler? Não, claro que não. Mas aqui você já tem uma noção certinho do que é cada item. Tudo bem? Vamos lá. Identificar. É você reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação. Meu querido, minha querida, você que me ouve, o que é uma argumentação? Você vai tentar convencer a outra pessoa, o leitor, no caso, a entrar, a concordar com a ideia expressa pelo autor. Então, quando você, em sua vida cotidiana, você tem um problema e você passa a explicar, tentar fazer a outra pessoa entrar no seu entendimento, concordar com você, você nada mais, nada menos está fazendo o quê? Uma argumentação. Ok. Então essa argumentação pode ser de um processo, de uma época, aí tem verbos, advérbios, as quais definem o tempo. Isso agora não é importante para nós, para você entender especificamente. Mas assim,
você vai trabalhar as informações. Então, é necessário o seguinte, você não pode trabalhar um texto que foi escrito em 1500. A carta Pero Vaz de Caminha. Você não pode perder essa referência temporal. Você jamais vai colocar assim, o texto ele foi escrito justamente na década de 30, ou seja, 1930. Não foi. Então, esta referência você não pode perder. Tudo bem? Comparar é descobrir as relações de semelhança e de diferenças entre as situações do texto. Este daqui é importante. Este daqui, você vai o quê? Ver as relações de semelhança e diferenças que, de repente, o autor trouxe uma situação de 2015 e ele compara com uma situação de 2010. Ao mesmo tempo, ele compara com uma situação que ocorreu no período da ditadura militar, lá, 1964, quando começou a ditadura militar. Aí você tem que perceber no texto se ele está fazendo uma ideia de semelhança ou se ele está fazendo uma ideia de diferença. Mas isso ao longo da leitura e não necessariamente seguida. Tudo bem? O comentar é relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade, opinando a respeito. Tá. Opinando a respeito. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. O opinar, você vai justamente... Não você opinar. Você até tem a sua opinião. Você vai se preparar com este item para interpretar as questões. Então você vai trabalhar com o autor, você vai trabalhar com o texto, você vai lidar com as palavras do texto, você pega o texto na sua mão e aí você começa a desmistificá-lo. O que é desmistificá-lo? É você decodificar. Então aqui você vai começar a comentar, fazer anotações, enfim. Tudo bem? Resumir é concentrar as ideias centrais ou secundárias em um só parágrafo. Então, como que você, por exemplo, vai resumir um texto? Você não vai resumir um texto como muitas pessoas já fizeram ao longo do tempo, copia um parágrafo para o outro, copia o outro, copia o outro. Não, você não vai fazer isso. Então você vai justamente ver qual é a ideia principal deste parágrafo e organizar as palavras do texto, do parágrafo especificamente. Tudo bem? E por último, parafrasear. É reescrever o texto com outras palavras, mantendo o seu sentido original. É como se você tivesse assistido a um filme e eu falo para você me contar este filme. Você não vai contar com as palavras do autor do filme. Você não vai usar as palavras dos personagens do filme. Mas você vai contar a seu modo. Então você vai o quê? Parafrasear. Ok? Então essas são as principais características que você não é convidado. Você é convocado a fazer num texto. Bom, nós temos aqui um outro item. Um outro item que, na verdade, a diferença entre interpretar e compreender, né? Então aqui eu posso ser até mais breve para você entender que não há muito problema aqui. Então vamos lá. Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões e deduzir. Tá, isso é interpretar. Só que tem uma coisa. Você está interpretando o texto do autor X. Eu, Paulo Rogério, eu não vou interpretar a minha maneira o texto do autor. Paulo Rogério acha que... Não, Paulo Rogério não acha nada. Tudo bem? Paulo Rogério tem que ter certeza do que o autor escreveu. Ok? Então isso é interpretar. Compreender. Intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Está escrito A, B, C, D. Mas eu posso concluir que ele já quer dizer o E, F, G. Não, você não pode concluir. Você tem que concluir o que está escrito ali. Então, uma coisa é você compreender o que está escrito. Outra coisa é você tirar as conclusões. Tá? Então, você não pode extrapolar nessa conclusão. Tudo bem? Os tipos de enunciados. Então, os enunciados aqui que eu estou falando
É os enunciados das questões. Então, por exemplo, você pegou uma questão de interpretação. Através do texto, infere-se que, entende-se que, conclui-se que, se for uma questão de compreensão, o texto diz que, o texto diz que, pronto, o texto diz que, você não pode fugir. É o que ele diz? A, B, C, D? Ok, procure a alternativa que tenha A, B, C, D. Tá? Entrou um E, não é, tá errado. Entrou um F, não, tá errado. Ele disse A, B, C, D. Ok? É possível deduzir que, no interpretar, deduzir, concluir. Tudo bem. É sugerido pelo autor que seria o quê? A própria compreensão. Então o autor sugere uma ideia. Por meio dessa ideia, na interpretação, você deduz que ele possa fazer algo. Aí tudo bem. Então o que aconteceu? Você entendeu o que o autor sugeriu e agora você deduziu. Perfeito? O autor permite concluir que... Cuidado! O autor permite concluir. Nota que a questão não é o autor te permitiu concluir o que você quiser. Não. Ele permite concluir de acordo com o texto dele. Já na compreensão, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. Aí é só você ler e perceber o que o autor traz. Ok? E a última, qual é a intenção do autor ao afirmar que, mais uma vez, você volta na opinião do autor. E aqui deste lado, o narrador afirma categoricamente que o Brasil não deve fabricar a bomba atômica por causa disso, daquilo. Tá? Então aqui você tem um panorama entre interpretar e compreender. Bom, nós temos aqui os famosos erros de interpretação, que você, candidato, você não pode cometer. Quais são os erros de interpretação? É a extrapolação, é a redução e é a contradição. Bom, você vai fazer uma prova e nessa extrapolação você viajou. Como a famosa expressão, você viajou na maionese. Quer dizer, o autor te fala uma coisa e você sai do contexto, acrescenta ideias que não estão nele e age pela imaginação. Você realmente viajou. Então, isso pode te provocar um erro, tá? Então, isso se chama extrapolar, ir além do que o texto está dizendo. Aqui é o contrário. Você lê o texto, você deu atenção a apenas um aspecto, se esqueceu que um texto é um conjunto, um amarrado, uma frase se modifica de acordo com a outra, ela se completa com a terceira, com a quarta, enfim, você esqueceu. Você fica preso só numa informação. Ou seja, o texto que tinha um significado amplo para você passou a ter um significado reduzido. Ou seja, você reduziu a ideia do texto. E a última é a contradição. Não é raro, e o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Olha, você é a favor da pena de morte? Perfeito. Você tem todos os seus argumentos bem fincados aí para você argumentar? Ótimo. O autor é contra. Então, você não pode deixar os seus argumentos se sobreporem à opinião do autor, tá? Então, neste caso aqui, o que você tem? A essa contradição, você pode levar ao erro. Então, o autor diz e você inverte, você diz meio.
Então, isso é uma contradição, não tem nada a ver com o que o autor está dizendo. Então, tomem cuidado com a extrapolação, com a redução e com a contradição. Então, nós temos aqui o texto, certo? Que é um dizer intencionado e codificado, feito de outras vozes, vozes do autor, dos autores, das referências, das citações, enfim. Esse texto, ele tem um meio social, né? O histórico, existe uma história aí, não necessariamente a história que você está acostumado, mas existe um fato histórico, de repente, aquela manifestação que houve em 2013, né? A Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu com o Papa Francisco em julho de 2013 também. Então, são certas situações que envolvem o período histórico. O aspecto político, certo? Que aqui também entra muita criticidade, lembra que aspecto político entra crítica, tá? E, obviamente, um aspecto cultural, ok? Então, esses são os itens que envolvem o texto. E, já que esses itens envolvem o texto, obviamente, estes 4 itens, eles formam o contexto. É este contexto que você vai ler na prova e vai se remeter a determinadas informações. Vamos ver o que é texto e o que é contexto? Olha só. Isso aqui é texto e contexto. É uma imagem. Nós temos apenas uma pergunta, né? A mesma pergunta em cada figura. E o que você tem? Você tem aqui 1983 e você tem 2013. Diferença de 30 anos. Tá. A pergunta aqui, que notas são estas? Olha só, é a mesma para ambas as figuras, só que tem uma diferença de contexto aqui. Aqui você já tem uma diferença cultural, social, uma diferença histórica, porque aqui os próprios pais estão cobrando as notas baixas do filho em 1983, e a professora está com ar de poderosa. Aqui não. Você tem o contrário. Que notas são estas? Você tem os pais cobrando as notas vermelhas do filho, a professora em tom de medo, de receio de ter que responder, e o filho se sentindo o maravilhoso, né? Meus pais me defendem. Ó, aqui é uma diferença temporal, uma diferença histórica. Então, em 83 fazia-se de uma maneira, em 2013 se faz de outra. Entender o que é texto e contexto? Perfeito. Eu quero trazer aqui para vocês um texto da autora Adélia Prado, esposa de Jorge Amado, em que ela escreveu e ele já foi pedido em alguns concursos. E uma dica para vocês: não é porque um texto foi pedido em algum concurso já que ele não possa ser pedido de novo, tá? Então atentem a isso. Eu vou ler com vocês o texto. Vamos lá. O texto se chama Briga no Beco. Encontrei meu marido às 3 horas da tarde com uma loura oxidada. Tomavam guaraná e riam os desavergonhados. Ataquei-os por trás, com mãos e palavras que nunca suspeitei conhecer. Voaram 3 dentes e gritei. Esmurrei-os e gritei. Gritei meu urro, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira adensou como cortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter. Peixe piranha, bicho pior, fêmea ofendida, uivava. Gritei, 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 até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois petrificados, eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. Meu candidato, vocês perceberam um detalhe? Não aparece a palavra briga e não aparece a palavra beco no texto. A briga é no beco, mas não aparece nem briga, nem beco. Isso depois a gente pode discutir. O que vocês vão ter que prestar atenção é assim. Notem que é um texto poema,
Vocês perceberam que eu li esse texto, não li travado. Não é porque é um poema que eu vou chegar aqui, por exemplo, e ler assim. Sem me reter, peixe piranha, bicho pior. Fêmea ofendida. Uivava. Eu não vou ler pausadamente. Eu vou ler um texto como se fosse o texto em prosa. Como se ele tivesse parágrafos, pontos finais, enfim. Então você lê um texto, um poema, dessa maneira. Então, olha só. Eu quero mostrar para vocês agora o que pode trazer problema em relação às questões. Não é um texto muito fácil de interpretar. Vocês vão ver pelas questões. Vamos resolver juntinho as questões? Olha só. Olha que maravilha essa primeira questão. Olha, Paulo, você trouxe um exemplo que não tem alternativa E. Então aumenta a minha chance de acertar. E de errar também. Tá? Porque o acertar e o errar independe de ter aqui o eu ou não. Tudo bem? Então vamos lá. No poema, o que gerou o conflito entre ele e o eu lírico é a esposa, tá? Então o que gerou o conflito entre eu e o lírico e seu marido foi encontrá-lo. Bom, presta atenção no seguinte agora. Eu pergunto para você, candidato que vai resolver esta questão, e vamos supor que fosse a sua prova. O marido estava tomando guaraná? Estava. O marido estava no beco às 3 horas da tarde? Estava. O marido estava rindo? Estava. O marido estava com outra mulher? Estava. Então, na verdade, esses 4 itens, ele estava fazendo. Vamos voltar no texto. Olha aqui. Vamos ver agora o que deixou a mulher pé da vida. Ela ficou muito brava. Encontrei meu marido às 3 horas da tarde. Ela já ficou brava? Não, ela não atacou. Com uma loura oxidada. É outra mulher. Ah, ela foi lá e estapeou a mulher. Não. Tomavam guaraná. Ah, tomou guaraná. Perfeito. Já atacou? Não. E riam os desavergonhados. Então quer dizer uma coisa. Além de você estar num beco às 3 horas da tarde, além de você estar com outra mulher, além de você estar festejando, tomando um guaraná, você vai rir da minha cara? Ah, não, seu sem vergonha. Não vai, não. Você pode fazer tudo isso. Agora, rir da minha cara... Não. Portanto, o que nós temos aqui? O que gerou o conflito foi tudo isso. Mas ela não se conformou de ele rir da cara dela. A tendência, sabe qual é? Vem na sua cabeça. Ele estava com outra mulher. Essa é a tendência, né? Então aqui não é a D, não é a B, não é a A. Então você fica com a letra C. Vamos a mais uma questão de interpretação. No verso, encontrei meu marido às 3 horas da tarde com uma loura oxidada. A palavra em destaque foi usada para indicar que a acompanhante do marido era uma... Bom, você tem mulher ruiva, falsa loira, mulher negra e mulher oriental. Olha, o que eu digo para você? Nós estamos com uma frase assim. Encontrei meu marido com uma loura oxidada. Prezado candidato, você já pode aqui, nesta questão, eliminar 2 alternativas. Se a mulher era uma loura oxidada, obviamente ela não era negra e também ela não era oriental. O que seria uma extrapolação? Ah, mas e se a mulher oriental resolveu descolorir o cabelo? Não
não cabe isso agora. Isso é uma extrapolação. Você não pode concluir que a mulher oriental resolveu descolorir o cabelo, tá? Você tem que se basear nas alternativas. Então, duas alternativas não são. Agora, uma questão para você. Do mesmo jeito que você achou aqui que ela ficou brava porque encontrou o marido contra a mulher, o que vai passar pela sua cabeça? Loura oxidada, né? Ah, sei. Aquela falsa loira que deu em cima do marido e que saiu com ele, tal, se encontrou com ele. Aí vai você e faz o quê? Ah, tá certo, é falsa loira. Candidato, qual é a diferença entre oxidar e oxigenar? Oxigenar é quando você vai lá no cabeleireiro, tal, e descolore seu cabelo e deixa ele amarelo, loiro, prateado, lá sei eu. O que significa oxidar? Isso você já viu em química. Oxidar é a mesma coisa que enferrujar. Se é a mesma coisa que enferrujar, que cor que lembra uma ferrugem? Laranja, avermelhado, tal. Portanto, esta é uma questão muito complicada que leva você ao erro. Então, se a loura era oxidada, a mulher que estava com o marido era uma mulher ruiva. Perfeito? Bom, espero que você tenha compreendido essa aula número 1 de interpretação e que comece a treinar, por meio da explicação, outros textos que virão para você. Ok? Até a próxima.